Bom, e a segunda parte dessa videoaula é falar de pesquisa binária. É utilizada quando um vetor está ordenado. Tá? Depois que eu já ordenei meu vetor, eu tenho lá uma estrutura ordenada. Vamos supor que na minha empresa eu tenho lá um banco de dados, uma estrutura de dados que eu tenho os dados todos organizados em ordem crescente. Eu utilizei um método de ordenação, está tudo organizado lá. Beleza? Agora eu quero fazer uma pesquisa nessa base de dados, que está organizada. Então existe uma técnica, uma pesquisa chamada pesquisa binária, né? Uma busca que faz, em vez de começar do início até o final, aquela tipo de pesquisa sequencial, que já eu vou citar aqui, ela quebra o vetor ao meio. Como ela já sabe que esse vetor está organizado, ele vai lá no meio do vetor e começa a pesquisar a partir do meio. Ganha um certo tempo, a gente vai ver no decorrer dessa videoaula. Então, na pesquisa binária, cada comparação elimina uma série de elementos do universo da pesquisa. O que seria isso? Então, eu tenho lá meu vetor de 10 posições, de 50. Se ele está organizado, eu não preciso começar do início, eu vou do meio. Se o valor que eu estou procurando está acima do meio, eu já elimino aquela primeira parte e vou para a segunda metade do meu vetor. Se ele está, né, abaixo do meio, se ele é menor que o meio, então eu elimino aquela segunda metade e vou para a primeira parte do vetor. Tá? A gente vai explicar com bastante calma aqui para vocês como é que funciona a pesquisa binária, mas a princípio é dessa maneira. Então a pesquisa binária se torna mais rápida do que a pesquisa sequencial. Vamos ver esse exemplo aqui, pessoal. Tudo isso que eu falei, vamos ver agora nesse exemplinho desse vetor aqui. Imagine que eu tenho esse vetor, tá? Percebam que ele tem todos esses valores aqui, certo? Está ordenado? Eu pergunto para vocês, esse vetor está ordenado? Sim, né? Ó, 2, 5, 9, 14, 26, 37, 49, 53 e 74. Está ordenado. E aí eu quero fazer uma pesquisa. Se eu for de pesquisa sequencial, vocês lembram como é que é a pesquisa sequencial? Tá? Já teve uma aula que a gente falou a respeito de pesquisa sequencial. E a pesquisa sequencial ela vem aqui, ó. Pesquisa a primeira casa. Vamos supor que o usuário está procurando 26. Tá? Então o usuário está procurando o valor 26 dentro do vetor. Esse é o valor a ser procurado. Ele vem aqui e procura. O 26 está na primeira casa? Não. Aí a pesquisa sequencial vem aqui. 26 está na segunda casa? Não. Pesquisa sequencial ainda. Ele vem aqui. 26 está na terceira casa? Não. 26 está aqui nessa casa, na quarta casa? Não. 26 está aqui? Aí ele achou. Então a pesquisa sequencial ela vai de casa em casa procurando o valor procurado. Beleza? E a pesquisa binária, como ele sabe que como nós sabemos, né, nós sabemos que o vetor está organizado, eu não preciso gastar tempo lá nas primeiras casas, sendo que o meu vetor está organizado, eu posso criar um método mais eficiente, que ele divide o vetor ao meio, tá? Então ele divide o vetor ao meio. Vamos supor que o meio do vetor seja aqui, ó. Esse é o meio do vetor, percebam? Eu tenho 4 casas aqui antes, eu tenho 4 depois. E ele começa a busca pelo meio do vetor. Nesse cenário aqui, ele já encontraria na primeira vez, ó, né, o 26. Mas se fosse outros números, né? E ele vai dividindo o vetor, ele vai quebrando o vetor de uma forma que a gente consiga otimizar a nossa busca. Vamos ver de que maneira? Então, a pesquisa binária, o principal motivo da pesquisa binária é a eficiência dele, né? Então, são necessárias poucas comparações até encontrar o elemento desejado no vetor. Ok? Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Então, para realizar a pesquisa é necessário 3 variáveis. Então, a gente vai ter uma variável para o início do vetor, uma variável para o final do vetor e uma para o meio do vetor. Okay? Então, essa variável inicial ela recebe a posição inicial do vetor, que é 0, todo vetor começa em 0. A variável final recebe a posição final do vetor, vai depender do tamanho do vetor. Se for 10 posições, ele vai receber o final, que é 9, que começa em 0 e termina em 9. E o meio vai receber o quê? Início, que é 0, mais o final, no nosso caso aqui é 9, se for 10 posições. Então, 0 mais 9 vai dar 9, dividido por 2 dá 4,5. Como é do tipo inteiro, os índices, a gente arredonda para 4. O programa mesmo, na nossa linguagem, arredonda para 4. Então, o meio, num vetor de 10 posições, que é de 0 a 9, o meio seria 4,5 e arredondado ficaria 4. Então, o meio seria 4. Beleza? A gente vai ver já um exemplo bem prático a respeito disso. Aqui a gente tem, ó, meu vetor do tipo inteiro, 10 posições, tá? Começando em 0, terminando em 9. Aí eu faria essa variável início recebendo 0, que é justamente ele aponta para cá, né? É a primeira posição.
Eu faria aqui uma variável final apontando para o 9, que é a última posição do meu vetor. E a minha variável meio, ela é uma variável que vai ser preenchida com base nesse cálculo aqui, ó, que ele pega início, que é 0, né, mais o final, que é 9, daria 9 mesmo, dividido por 2 daria 4,5, mas essa variável é do tipo inteiro. Então, considera só inteiro 4,5, fica 4. Então, o meu meio, minha variável meio, estará apontando para cá. Beleza? Feito isso, nós já entendemos como começar uma pesquisa binária, identificando o início, o final e o meio do vetor. Ok? Então, vamos supor nesse vetor aqui, ó, que eu tenho meu vet de 10 posições, tá, do tipo inteiro, e ele tem esses números aqui, ó, ok? Esse é o meu vetorzinho. Está aqui ele, ó, ok? Está aqui a imagem dele para a gente acompanhar. A minha variável início recebe 0, ok? Então, a minha início está apontando para cá. A minha variável final está recebendo 9, então ele está apontando aqui para o final, né, a última casa do meu vetor. E o meio está recebendo aquela operação que a gente já falou, que vai apontar para 4. Então, está aqui. Então, minha pesquisa binária está armada para começar a fazer as comparações. Lembrando que eu vou começar pela pesquisa binária, eu vou começar pelo meio. Vou comparar se esse número aqui, ó, que está na casa 4, que é o número 15, é igual àquilo que o usuário está procurando. Ok? Para a gente entender bem esse início. Continuando aqui, ó, já temos nosso início, final e o meio, está tudo armadinho. Aí eu faço a pergunta para o usuário, ó, qual valor deseja procurar nesse vetor? Né? E ele salva no valor procurado. Tudo bem, pessoal? Ok? Fiz a pergunta para o usuário. Vamos supor que o usuário está procurando 49. Vejam que o 49 está aqui, ó. Certo? Está aqui, está nessa casa. E aí eu faço a seguinte verificação. Se vet na posição meio, ou seja, meu vetor na posição meio, meio é quanto? É 4, né? Meio, a gente já viu no slide anterior que ele é 4. Então, estou apontando para essa casa aqui, ó. 15. Eu vou comparar se 15 é igual ao valor procurado. Lembrando que o valor procurado aqui, nessa simulação, é 49. É igual? Não. Então, ele não entra nesse if. E agora vem o ponto crucial, pessoal, da pesquisa binária. Muita atenção. Se o valor procurado for maior que o vet na posição meio, tá? Então o valor procurado é 49. Ele é maior que a posição meio, ou seja, o que tem aqui no meio é 15. 49 é maior do que 15? Sim, é maior do que 15. Então quer dizer que esse dado só pode estar nesse intervalo aqui, ó. Já que 49 é maior do que 15, eu posso ignorar aquela primeira parte do meu vetor e eu vou só para a parte que me interessa. E é isso que ele faz aqui. Olha só. O início agora não vai mais apontar para a casa 0. O início vai apontar para a posição meio mais 1. O meio era 4, não é? Como ele não está em 4, porque eu comparei com 15, então ele recebe meio mais 1, que é 4 mais 1, passa a ser 5. Então esse início aqui, galera, ele vai apontar agora para a posição 5, porque o restante não me interessa mais. Eu vou começar a trabalhar agora na segunda parte do meu vetor, certo? E é isso que ele faz. Então, olha só o início. O início agora veio para cá e está apontando para a casa 5. E agora eu vou começar a trabalhar agora nesse intervalo aqui. Legal, né? Então, essa é a função da pesquisa binária. Eu vou repetir depois esse mesmo procedimento, com um laço de repetição, né? E agora o início vai pegar ali a partir do índice 5 e o 9, certo? Só para a gente fazer de cabeça, imagina que eu... Lembra daquele cálculo para mim achar o meio? O meio vai ser o quê? Eu recebo o início, que é 5, mais 9. Vai dar quanto, pessoal? 5 mais 9? 14, né? Vai dar 14, dividido por 2, vai dar 7. A variável meio vai apontar para o índice 7. Olha só. Tá? Então, porque eu somei 5, que é o início, com o final, que é 9. Né? 5, 9, 14, dividido por 2, 7. Então, o nosso meio, a variável meio, vai apontar aqui para o índice 7. E aí, se eu comparar novamente, ele vai achar o 49 na segunda tentativa, que é justamente o valor que o usuário está procurando. Tá? Só para vocês entenderem que a busca binária funciona dessa maneira.
Beleza? Muita atenção nesse código, recomendo que vocês pausem o vídeo e copiem esses trechos e vá executando. Beleza, então aqui a gente tem o pseudocódigo da busca binária, né? Então aqui temos um laço de repetição que verifica enquanto a posição de início for menor que a posição final, que isso quer dizer que ainda tem o que ser pesquisado entre os dois, e, né, temos aqui um conectivo e achei foi igual a zero, se eu ainda não encontrei nada entre o início e o final, quer dizer que tem que rodar essa verificação aqui, onde o meio recebe o início mais o final dividido por 2, que ele vai fazer isso a cada vez que o laço for executado. E a comparação, né? Se o vet na posição meio for igual ao valor procurado, ele troca o achei para 1. E aí, logo em seguida, ele vai sair do laço na próxima vez, né? Se não for o local, se o meio não for igual ao valor procurado, então o valor procurado, se ele for maior que o meio, então o início recebe o meio mais 1, que a gente fez isso nos slides anteriores, senão o final que recebe o meio menos 1. Tá? Essa parte aqui é importante porque se o valor procurado for maior que o meio, então o início que vai para o meio mais 1. Se não, se o valor procurado for menor que o meio, então é o final que recebe o valor do meio menos 1 para me pegar a primeira parte do vetor. Beleza? Entendido isso, gente? Ok? Então peço que vocês analisem com calma esse código, tá? Porque é assim que funciona a pesquisa binária. Verifica o meio, compara-se ao valor procurado. Se for, beleza, achou. Se não, ele vai verificar se o valor procurado é maior que o meio. Se ele for maior, quer dizer que ele está na segunda parte. E aí o início recebe o meio mais 1. Se não, quer dizer que o valor procurado pode estar na primeira parte do vetor. E então o final recebe o meio menos 1 para me considerar aquela primeira parte do vetor. Ok? E aqui, para a gente finalizar essa videoaula, temos aqui a busca binária versus a busca sequencial. É um gifzinho, olha só, onde eu tenho aqui a minha busca binária, está executando, começou pelo meio do vetor e depois foi procurando o valor 37. Ele encontrou o 37 em 3 passos, né? Foi bem rápido o número de comparações, enquanto que a pesquisa sequencial, ó, foi de casa em casa procurando o número 37, até que encontrou com 11 passos, né? Já sumiu aqui, mas foi com 11 passos que ele encontrou, né? Beleza? Só para ficar aí para vocês a comparação entre pesquisa sequencial e pesquisa binária.